Nós iremos ouvir a palavra de Deus, aquilo que Deus tem para o nosso coração. Então fique em pé em reverência à palavra de Deus. Abra a sua Bíblia no livro dos Salmos. Nós iremos ler o Salmo 133 nessa noite. E Deus tem uma palavra para o nosso coração, porque Deus é maravilhoso e fiel. Aleluia, que nunca nos falte a sua palavra. Louvado seja Deus. Salmo 133. Um salmo bastante conhecido da igreja, mas que Deus, através dele, quer falar comigo e com você. Salmo 133. Amém, igreja? Diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como um óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desce a orla dos seus vestidos, ou veste, como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém? O Senhor ordena o quê? A bênção e a vida. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Muito obrigada. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O Senhor, aleluia, Ele fala conosco através da sua palavra, pelo seu Espírito Santo. E esse salmo é um salmo bem conhecido da igreja. Nós sempre abrimos o culto com este salmo, o Salmo 133. Né? O salmista, ele vem escrever. É um salmo tão pequeno, mas a palavra de Deus ela é eficaz. Amém? Ela é como uma espada de dois gumes. Aleluia. Ela fala, ela vem, penetra a alma. Aleluia, em nosso espírito. E nessa noite, esse salmo tão maravilhoso que nós acabamos de ler, o salmo de Davi. Foi Davi quem escreveu esse salmo. Né, o salmista Davi, o rei Davi, foi quem a escreveu. Vem falando, louvado seja Deus, o salmista começa dizendo: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Louvado seja Deus, ele diz que é bom e suave. Louvado seja Deus, uma coisa suave é uma coisa leve, é uma coisa gostosa. Louvado seja Deus, e ele diz que é suave, é bom, é suave, é agradável que os irmãos vivem em união. Quando nós sentimos um cheiro de um perfume que ele é suave, a gente fala: nossa, a gente respira para sentir mais, porque é agradável sentir. Louvado seja Deus. E o salmista comparou, aleluia, os irmãos viver em união como, aleluia, algo bom. E é bom, é maravilhoso, é suave, é agradável. Aleluia, agradável aqui na terra e agradável aos olhos de Deus. Louvado seja Deus. Então, o salmista, ele continua, aleluia, escrevendo que é maravilhoso. E Deus, essa noite, quer falar comigo, com você, aleluia, sobre viver em união, igreja. Nós lemos o salmo, é bonito, nós repetimos, mas às vezes nós precisamos aprender, aleluia, com o salmista nessa noite, a viver em união. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, ele se agrada, mas tem um inimigo das nossas almas que ele não se agrada. Quando ele vê uma igreja, quando ele vê um povo, aleluia, que vive unido. Louvado seja Deus. União, aleluia, é uma coisa que o inimigo não gosta. Porque é uma coisa, quando estamos em união, estamos em paz. E o inimigo, se tem uma coisa que ele não tem, é paz. E ele quer roubar a minha e a sua. Louvado seja Deus. Então a igreja em união é uma igreja forte. Diz aí o ditado que a união, ela faz a força. Louvado seja Deus. Se estamos unidos, aleluia, somos mais difíceis do diabo entrar, entrar para destruir, para roubar. Mas temos que estar, aleluia, vivendo em união. Louvado seja Deus. Eu quero voltar nessa noite na história da Bíblia Sagrada e vamos lá para o início, quando Deus começou todas as coisas. A Bíblia diz assim, que Deus, ele criou, aleluia, todas as coisas, né? E ele criou também o homem e a mulher. Deus criou Adão e depois Deus criou Eva. E a Bíblia diz que Deus criou o homem, criou a mulher, colocou eles ali num jardim muito maravilhoso. E a Bíblia vem nos dizer que Deus, ele tinha uma comunhão muito grande com Adão e Eva. Porque todos os dias Deus, o Todo-Poderoso, descia até o jardim e conversava com Adão. Eu creio, a Bíblia não diz, mas me deixa pensar que Deus talvez perguntava: Adão, como foi seu dia hoje? O que você fez, né? Quando você andou, o que você viu? Talvez essa era a conversa de Deus com Adão. Porque Deus tinha, louvado seja Deus, uma comunhão com a sua criação. E a Bíblia vai nos dizer que o Senhor Deus, ele deixa ali e diz para Adão: olha, viva aqui, né? Viva aqui em paz. Vou te visitar todos os dias, como Deus vinha. Mas eu te digo uma coisa, Adão. Lá no centro, lá no meio do jardim tem uma árvore. E eu vou te dizer uma coisa, presta atenção, Adão. Não toca nessa árvore. Dessa árvore você não comerás. Adão, dessa árvore você, aleluia, não tocarás.
E a Bíblia vai nos dizer que Eva, né, um certo dia Eva estava passeando, ela deparou com aquela árvore. Quando ela viu aquela árvore no meio do jardim, a Bíblia diz que ela olhou e logo em seguida apareceu quem? A serpente, que era o próprio diabo, que era o próprio Satanás. Diz, aleluia, para Eva: olha, prova do fruto, não vai acontecer nada. Você vai ficar mais inteligente, vai abrir os teus olhos. O diabo dizendo que Deus estava ali mentindo, que ela podia tocar, que não ia acontecer nada. E às vezes o diabo, ele está desse jeito na nossa vida, dizendo para nós, Deus falou: não faça, não vá, não toque, não fale, e você está tocando, você está falando, aleluia, você está, aleluia, desobedecendo a Deus, aleluia, ouvindo conversinha de Satanás no teu ouvido e desobedecendo a Deus. E às vezes o fruto que nós não podemos tocar, às vezes na vida do nosso irmão, Deus fala: não toca no teu irmão, como foi falado sobre Caim e Abel nessa noite. Ali onde está? Ali onde está Caim, o teu irmão? Ah, Senhor, eu não sou guardião do meu irmão, mas eu vejo cair nas tuas mãos o sangue de Abel. Aleluia. Às vezes Deus falou: olha, filho, seja, aleluia, feliz, eu estou contigo. Mas tem algumas regrinhas, e a regra é: não toque. E nós estamos tocando. Nós estamos obedecendo a Deus, dando ouvido, aleluia, para quem não deveria dar ouvido. Tocamos, aleluia, na unção do nosso próximo, na unção do nosso irmão. Aleluia, fazemos isso que já acostumamos, que nem, aleluia, nos atentamos ao que Deus disse para nós. Louvado seja, mas nessa noite, Deus, aleluia, me envia aqui para te dizer: presta atenção, lembra o que Deus te disse, como que você deve andar, como que você deve agir. Aleluia, não queira que a morte espiritual venha sobre você. Louvado seja Deus, porque se nós obedecemos a Deus, nós vivemos na igreja, mas vivemos mortos. Louvado seja Deus, e pior vai ser no dia do Senhor, quando o Senhor vier, eu disse para você não fazer, e você fez. Então se aparta de mim, porque eu não te conheço. Aleluia, porque a igreja, louvado seja Deus, nós às vezes pensamos que o pastor não está vendo, a pastora não está vendo, o diácono não está vendo, o presbítero não está vendo, mas Deus está te vendo. Aleluia, quando que você vai aprender que Deus está te olhando todos os momentos? Aleluia, quando que você vai aprender, aleluia, a parar de tocar onde Deus falou que não era para você tocar? Aleluia, porque talvez você já tenha até morrido espiritualmente, não tenha nem percebido, porque desobedeceu a Deus. E a Bíblia diz que quando Eva, aleluia, pelo diabo, ela vai lá e toca naquele fruto e come, dá para Adão comer. Ali ele perde tudo a bênção do Senhor. Aleluia, quando nós fazemos aquilo que Deus falou para não fazemos, nós perdemos a bênção do Senhor. Louvado seja Deus. E aí Adão se vê ali nu com Eva, e de repente quem chega? O Deus Todo-Poderoso chega. Como de costume, Deus ia todos os dias até o jardim, e de costume Deus chega. Quando Deus chega, Deus vê Adão se escondendo com Eva. Por quê? Porque tinha desobedecido. E Deus olha, e Deus não, aleluia, se agrada do que Deus vê. E como os irmãos sabem a história, Deus fala que ele viverá agora do suor do seu trabalho, porque Adão não precisava trabalhar, né? Adão não precisava trabalhar, Adão ia ser sustentado, cuidado por Deus, mas a sua desobediência levou ele agora a precisar trabalhar para se manter. E o que tem a ver, pastora, isso com o Salmo? Louvado seja Deus. Para nós, aleluia, vigiarmos para não perder, não quebrar a comunhão com Deus. Porque quando nós obedecemos, nós quebramos a comunhão com Deus. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz, sabe o quê? Se nós, aleluia, não temos comunhão, não amamos o nosso irmão, que eu estou vendo, se eu não amo o meu irmão verdadeiramente, sou falsa com ele, como que eu vou dizer que eu amo a Deus? Como que eu vou dizer que eu tenho comunhão com Deus se eu não tenho comunhão com o meu irmão? Aleluia, se eu não tenho comunhão com o meu pastor, se eu não tenho comunhão, louvado seja Deus, com a minha irmã, como que eu vou dizer que eu tenho comunhão com Deus? Isso é muito sério, igreja. É uma palavra dura, mas é uma palavra que você e eu precisamos ouvir. Porque no dia do Senhor não poderemos dizer, eu não sabia. Porque Deus vai dizer assim, você sabia. Você sabia porque um dia a pastora foi usada por mim e disse para você que você tem que ter comunhão com o seu irmão. Louvado seja Deus. Então nós temos que ter comunhão. Não quebre a comunhão com Deus, porque você não poderá ter comunhão com o seu irmão. Louvado seja Deus. E o salmista diz, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, em comunhão. Louvado seja Deus. Aí ele continua a escrever, e ele diz assim, é como um óleo precioso
que desce, que é colocado sobre a cabeça, desce na barba e chega nas vestes de Arão. Louvado seja Deus. Vamos parar aqui um pouquinho e vamos ver por que, aleluia, o salmista, o rei Davi comparou, aleluia, a comunhão entre eu e você, entre os irmãos, como um óleo precioso. Que óleo era esse? Esse óleo era um óleo da época muito importante e caro, diz a história. E esse óleo, ele era usado para ungir o sacerdote. Ele só era usado em caso especial. Então, porque ele diz assim, ó, é como um óleo precioso que desce, né, na cabeça, jogado na cabeça, desce sobre a barba de Arão. Porque Arão, ele foi ungido a sumo sacerdote de Israel. E ele diz assim que a comunhão do irmão, ela é tão preciosa como aquele óleo. Ela é tão cara, ela é tão valorizada por Deus como o óleo precioso que é derramado sobre Arão. Que é derramado, aleluia, naquele dia especial, só para algo especial. Então é algo muito precioso. A comunhão com o seu irmão. É algo precioso. O salmista, aleluia, ele escreve dizendo assim. Louvado seja Deus. E por que o salmista vem dizendo assim? O que significava naquela época? Louvado seja Deus. Voltando um pouquinho para a história de Israel. A Bíblia diz que Deus usa Moisés. Tira o povo da escravidão do faraó, o povo de Israel. Leva para uma terra prometida que manava leite e mel. Moisés sai com o povo, passa o mar vermelho, né? Moisés no meio do caminho tinha a promessa de entrar na terra prometida. Mas Moisés desobedece a Deus. Deus fala para Moisés, Moisés, não toque na rocha. Moisés toca e perde a chance de entrar na terra prometida. Quando nós desobedecemos a Deus, igreja, aleluia, louvado seja Deus, há consequência. Quando nós ficamos dentro, aleluia, conhecendo o Senhor, andando com o Senhor, desobedecendo, há, aleluia, algo a nós resolver com Deus. Moisés perde a chance, não vai entrar na terra prometida, porque desobedeceu a Deus. Josué toma a frente do povo, leva o povo até a terra que mana leite e mel. O povo estando lá na terra, louvado seja Deus, o povo de Deus, que era para ser unido, começa a aleluia, se dividir. Deus não gosta de divisão. Louvado seja Deus, não gosta, Deus não está no meio disso não, viu? E o povo se divide e começa a formar as tribos, a tribo de Levi, a tribo de Judá, a tribo não sei de quem, fica separado. Mas Deus, ele é fiel e ele gosta que o povo dele esteja unido. Deus, louvado seja o nome do Senhor, o povo é regido por reis, por juízes, e Deus levanta Davi como rei para governar o povo. Quando Davi é levantado como rei, aí Davi fala, agora é a minha chance de unir o povo de Deus, porque Deus não se agrada disso. Deus não está nesse negócio. E Davi junta o povo, e aquele povo que estava entre 12 tribos dividida, agora o povo é um só. E Davi, ele, sendo um povo só, ele ordena que o povo, 3 vezes ao ano, vá até Jerusalém, onde fica lá o templo. Louvado seja Deus, para quê? Para adorar a Deus. E aí quando Davi está indo, a Bíblia, a história nos conta que ele fazia esses salmos. Ele escrevia esse salmo. Coré escreveu salmos. Então tem salmo de Davi e tem salmo de outros. Que quando eles estavam indo dos lugares até Jerusalém, eles iam louvando a Deus com salmos. E Davi escreve esse salmo. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Oh, louvado seja Deus. Davi estava dizendo que era bom, aleluia, era agradável, aleluia, era precioso que os irmãos vivessem em união. E Davi consegue unir o povo de Deus mais uma vez. E eles iam adorar o Senhor junto. E eles continuam, aleluia, indo adorar a Deus, mas agora não mais separados, agora unidos. Um povo só. Louvado seja Deus. E Deus, ele está até hoje querendo que nós sejamos um povo só. Deus não está no meio da divisão. Eu fico triste quando eu vejo uma igreja querendo ser melhor que a outra. Isso é muito triste, porque nós somos um corpo. Cristo é a cabeça. Louvado seja Deus, nós não somos, louvado seja o nome do Senhor, um monte de corpo. Não, nós somos um corpo só, o corpo de Cristo, a igreja. E o Senhor, ele é a cabeça. Então, Davi conseguiu manter, aleluia, restaurar a união, aleluia, dos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, porque bom e agradável e precioso é vivermos em união. Aí Davi continua ali escrevendo, ele diz assim, é como o orvalho de Hermon, que desce lá dos montes. Louvado seja Deus. E que orvalho é esse? Né? Que monte Hermon é esse? A história nos diz que Israel é um lugar muito seco.
Israel é um lugar que pouco chove, é muito seco. Então existia esse monte, e desse monte vinha um orvalho, um pequeno orvalho, que refrescava a terra, que trazia vida à terra, porque era muito seca. Então ele compara o quê? A união do irmão é como o orvalho de Hermon, muito importante. Aleluia. E ali o Senhor ordena vida, aquele orvalho trazia vida. Aleluia. Deus, Ele tem vida, aleluia, para trazer na sua vida nessa noite. Mas você precisa restaurar a união com o seu irmão. Você precisa, louvado seja Deus, restaurar, aleluia, a união com Deus. Porque quem não tem união com o irmão, não tem união com Deus. Quem não vive em comunhão com o irmão, não pode viver em comunhão com Deus. Quando nós vamos para a Santa Ceia, o que o pastor diz? Tem que estar em comunhão com a igreja, com o irmão, e em comunhão com Deus. Então anda junto. Louvado seja Deus. Eu sei que às vezes, aleluia, ter comunhão com o irmão, não precisa você viver na casa dele. Não precisa você andar nos passos dele. Não precisa você viver grudado com ele. Não, isso não é comunhão. Louvado seja Deus. Não, comunhão não é isso. Comunhão é eu poder olhar no seu rosto e dizer assim: irmão, eu te amo. Louvado seja Deus, mesmo com os seus defeitos, eu te amo. Aleluia, eu estou aqui, aleluia, para estender a mão para você. Louvado seja Deus, é suportar uns aos outros. O que é suportar? Dar suporte para você chegar no céu. Só que você também tem que dar suporte para mim chegar no céu. Louvado seja Deus, eu não posso fazer, louvado seja o nome do Senhor, com que você perca a sua salvação, e nem você fazer com que eu perca a minha. Louvado seja Deus, você tem que viver em união, aleluia, viver algo bom, é algo agradável. E no meio do povo de Deus, é tanta coisinha, é tanta picuinha no meio do povo de Deus. Isso não pode, igreja. Isso não pode. Aleluia, nós, o pastor, eu, aleluia. Nós às vezes, os irmãos pensam assim: eu faço isso, faço aquilo. O pastor nem sabe, nós sabemos de tudo, irmãos. Tudo o que acontece aqui dentro dessa igreja, nós sabemos. Tudo o que acontece, nós sabemos. E sabe o que acontece? O coração do pastor se entristece. Sabe por quê? Porque ele prega a palavra, ele prega como você deve se comportar. E tem pessoas aqui dentro que se comportam como criança. Se comporta como criança da quinta série. E Deus não está se agradando disso. Deus não está gostando, aleluia, como você está levando a vida, a sua vida espiritual. Servir a Deus não é brincadeira, não. Servir a Deus, aleluia, não é passatempo, não. Aleluia, servir a Deus, aleluia, é viver em união com o seu irmão. Para de ir na casa do teu irmão falar mal do teu irmão. Para de ir, aleluia, na esquina defamar o teu irmão, porque Deus está te vendo. Aleluia, não adianta eu vir para a igreja, aleluia, dobrar o joelho aqui, dar glória, falar em línguas, quando sair daqui, ir lá na casa do meu irmão, ir lá na esquina, ir lá não sei aonde, falar mal do meu irmão. Não faça isso, não. Eu não brinco com Deus, porque você não é criança. Deus não tem você como inocente. Você é um servo, uma serva de Deus. Então aleluia, de quebrar a comunhão com Deus. Porque quando você toca no seu irmão, quando você fala mal do seu irmão, está tocando, aleluia, e quebrando a comunhão com Deus. Aí você chega, aleluia, chora, clama a Deus, aleluia, e fala assim: Senhor, porque a bênção não vem. Aleluia, você está em comunhão com Deus? Aleluia, você está em comunhão com Deus. Eu não estou falando de falha, não. Todos nós somos falhos. Todos nós erramos. Aleluia, todos nós. Mas louvado seja Deus, não podemos, aleluia, viver, aleluia, errando, aleluia, como se fosse uma coisa normal. Aleluia, você nunca muda. Passa ano, sai ano e você não muda. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem que mudar, irmão. Você tem que crescer espiritualmente. Louvado seja Deus, você tem, aleluia, que mudar. Jesus está voltando, você está brincando de ser crente. Está perdendo tempo na igreja. Aleluia, quando der coceira na sua língua para falar do seu irmão, fecha a tua boca em nome de Jesus. Vai orar, vai ler a Bíblia. Para de defamar o teu irmão, que Deus não se agrada disso. Aleluia, Deus se agrada que a igreja viva, aleluia, em união. Louvado seja Deus, que vive em comunhão. Louvado seja o nome do Senhor, porque é precioso, aleluia, porque é valoroso, porque Deus se agrada, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a ver, nós estamos como Eva, dando ouvido para Satanás e tocando o que Deus está falando, não toque. Dando ouvido para o diabo e fazendo o que Deus está falando para você, não faça. E nós estamos lá, aleluia, nós estamos lá. Louvado seja Deus. E o salmista, ele diz que é precioso, aleluia, como o orvalho de Hermon, que traz a vida à terra seca.
Louvado seja Deus. É muito precioso. Ou seja, quando você está em união, Deus te abençoa. Deus te dá vitória. Eu tenho vitória nessa noite para Deus derramar sobre a sua vida. Mas, louvado seja Deus, se você não está, aleluia, de acordo com a palavra de Deus, ainda há tempo. Por isso que Deus me mandou aqui, Deus me deu essa oportunidade para te avisar, para te alertar, aleluia, para você acordar, para você viver em comunhão. Louvado seja Deus, só na igreja não. Comunhão com a tua família, aleluia, comunhão com o teu irmão, no teu trabalho. Louvado seja Deus, não estou falando, como eu já disse, não é para você viver agarrado, grudado com a pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem que liberar perdão para as pessoas. Louvado seja Deus. Libera perdão. Ah, pastora, mas agora eu tenho que andar junto. Não, você não tem que andar junto. Você tem que ter o seu coração limpo. Aleluia, a respeito de algo que a pessoa fez, a respeito de algo que a pessoa te falou, a respeito de algo que a pessoa te disse. Senhor, eu perdoo ela. Mesmo se ela não me pediu perdão, ela pisou no meu pé, não me pediu perdão, eu perdoo ela. Louvado seja Deus. Mas tem crente que guarda. Guarda, pastor, como se fosse algo precioso. Ah, me fez, vai me pagar, um dia me paga. Ah, me fez, eu vou guardar, um dia vai ter troco. Crente falando dessa forma, perdendo a comunhão com Deus e a comunhão com o seu próximo. Louvado seja o nome do Senhor. Ali nós temos que ter comunhão com o nosso irmão, porque eu preciso de você, você precisa de mim. Louvado seja Deus. A Bíblia nos diz, lá no livro de Lucas 5:17, eu acho, com certa vez Jesus estava aqui na terra e ele estava fazendo milagres e maravilha. E ele chega numa casa e ele entra, a multidão entra junto, onde Jesus estava era assim. A multidão entra e existia um homem que era paralítico. Ele estava numa cama. E Jesus naquela casa, os amigos daquele homem vê que Jesus estava ali, olharam para ver se tinha como pôr aquele homem lá dentro para Jesus dar a vitória para ele. E a Bíblia diz que não tinha como entrar. Só que aquele homem paralítico, ele tinha comunhão com alguém. Louvado seja Deus. Ele tinha amizade, ele tinha a comunhão com aqueles amigos. E a Bíblia diz que eles têm uma ideia de quê? De abrir o telhado e descer aquele homem até onde Jesus estava. Olha como é bom viver em comunhão. Como é bom, aleluia, você ter alguém para contar. Mas se você só vive brigando, se você é briguento, falante, se você, aleluia, você vai acabar seus dias sozinho. Aleluia, porque você quebra a comunhão. Porque tem pessoas, como o pastor disse, se o vizinho da direita, aleluia, briga com você, pode ser que o vizinho esteja errado ou você. O da esquerda briga com você, pode ser que o da esquerda esteja errado ou você. Agora, se você briga com o vizinho da direita, com o vizinho da esquerda, com o da frente, com o de trás, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra é uma palavra, vamos dizer assim, dura. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu sei que não tem como assim você falar glória a Deus, mas é uma palavra que Deus quer, aleluia, ensinar a mim e a você. Aleluia. E a Bíblia diz que aquele homem, o Senhor chega e dá a vitória para ele. Por quê? Porque ele tinha quem ajudasse. Ele tinha amigo, né? Amigos. Aleluia, quando você for amigo de alguém, seja de verdade. Deus, aleluia, crente, irmão, não combina com falsidade. Crente não combina. Não beije o seu irmão aqui, aleluia, quando ele virar as costas, ele nem saiu ainda, você já está, aleluia, defamando ele. Não faça isso. Seja de verdade. Ah, mas é que o meu irmão fez alguma coisa para mim, como eu disse aqui no dia que nós tínhamos o filme, eu digo hoje. Se ele fez alguma coisa para você, chame ele, converse com ele, fale para ele. Olha, você fez isso, eu não gostei. Aleluia, eu não gostei da forma que você agiu. Com certeza, ele vai ver que está errado e vai te pedir perdão e desculpa. Louvado seja Deus, mas seja verdadeiro, igreja. Louvado seja Deus, seja, aleluia, seja fiel, aleluia, na sua amizade com o seu irmão. Nós somos aqui uma família. Eu sei que tem hora que a gente não, talvez não se entenda, não concorde, vamos dizer assim. Mas isso precisa ser resolvido, não é ser guardado não. Não é passar anos e anos você guardando, aleluia, o que você tem contra seu irmão. Louvado seja Deus. E às vezes, não é nada daquilo que você pensa, mas você põe na cabeça, o diabo se aproveita e você vai crescendo aquilo dentro de você, perdendo a comunhão com seu irmão, automaticamente perdendo a comunhão com Deus. Então louvado seja o nome do Senhor. Aquele homem recebe vitória pela mão do Senhor, mas os seus amigos colocaram a mão e ajudaram, porque tinha comunhão. Louvado seja Deus. Você tem alguém que você possa contar? Louvado seja Deus, porque se você não tem ninguém do seu lado, se com todo mundo você briga, louvado seja Deus, desculpa, mas o erro não está nas pessoas.
o erro está em mim. Se eu brigo com todo mundo, o erro não está, aleluia, na pessoa, o erro está em mim. Então você tem que analisar como que está a sua comunhão, aleluia, com o seu irmão. Porque automaticamente você vai saber como ela está com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o salmista, ele diz que Deus ali ordena a vida e a bênção. Olha só, quando os irmãos vivem em união, Deus ordena a vida e a bênção, vida abundante, vida abençoada, aquele que tem comunhão com seu irmão. O salmista fala, e ainda ele vem dizendo através do Espírito de Deus, que há, aleluia, a bênção do Senhor. Às vezes tem bênção, igreja, que está retida, nós não recebemos. Nós oramos, e Deus está assim te olhando, ó. E você está lá clamando, Deus me escuta, Deus faz. Deus está te olhando. Deus está te olhando. Por quê? Porque você não está em comunhão. Porque você não tem comunhão, aleluia, com o seu irmão. Então Deus fica olhando. A igreja, ela tem que estar em comunhão. Nós passamos aqui, semana passada, um filme maravilhoso. Muitos irmãos vieram. Muitos não vieram. Estava ocupado? Não. Porque não gosta de estar em comunhão. Eu não gosto disso. Aquilo eu não gosto. Como se fosse a igreja, o culto fosse feito para mim e para você. Eu não gosto daquilo. Irmão, se você não gosta de estar em comunhão com seu irmão, como que você, aleluia, quer estar em comunhão com o teu Deus? Né? Tudo que faz você, não, eu não gosto. Não, eu não vou. E Deus está te olhando. Depois dobra o joelho, clama, pede, e Deus não vai te responder. Enquanto você, aleluia, não, aleluia, fizer, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, comunhão com o teu irmão e com Deus, Deus não vai te dar vitória. Louvado seja Deus. Como assim, pastora? Não vai. Aleluia. A Bíblia que diz, se nós formos pelo menos ofertar, e não tivermos em comunhão, temos que primeiro pedir perdão para Deus. Se tivermos algo, pedir perdão para depois, né, pastor? Ir lá e ofertar. Nem tua oferta Deus recebe. Olha só como isso é grave. Tu está ofertando a casa de Deus e nem tua oferta Deus está recebendo. Porque quando nós ofertamos, automaticamente o que acontece? Deus abençoa a vida financeira. Mas se nós não estamos em comunhão, pode ofertar quanto você quiser. Não vai mudar nada. Porque Deus não se compra. Não é porque você ofertou e Deus ficou contente que você ofertou. O pastor ficou feliz porque pôde pagar aluguel, mas você não está em comunhão. Então você tem que primeiro pedir perdão, diz a Bíblia. Primeiro você precisa se consertar para ofertar. Aleluia. Aí a oferta engloba tudo. Seja ela de louvor, seja ela de adoração, seja ela de varrer a igreja, seja ela de trazer seu dízimo, seja qual for a oferta que você deu a Deus. O seu culto. Se você não estiver em comunhão, Deus não vai receber. Louvado seja Deus. Eu acho que a igreja de Cristo está na hora de nós acordarmos. Jesus está voltando. Louvado seja Deus. E Jesus pode voltar para mim e para você. Hoje, ontem, nós ficamos sabendo do pastor Silas Josué, o presidente da Assembleia de Deus. Ontem Deus teve encontro com ele. Ontem Deus o levou. Louvado seja Deus. Ele talvez pensaria que ia no arrebatamento, mas o arrebatamento dele foi ontem. Louvado seja Deus. Nossas vestes precisam estar brancas, igreja. As suas vestes precisam estar brancas. Aleluia, porque quando Jesus voltar, Ele quer que nos encontrar com as vestes brancas. Louvado seja Deus. Então para de bater a cabeça, de ser teimoso, de ser teimosa. Deus está falando no altar para você mudar e você não quer mudar. Deus está falando, muda. Tem comunhão. Não toca no que eu não disse para você tocar. Aleluia, não anda por onde eu disse para você não andar. E você está teimando com Deus. Continua tocando, continua andando, continua fazendo o que Deus não se agrada. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se controle em nome de Jesus. Você tem o Espírito Santo. Aleluia. Quem tem o Espírito Santo tem que ter domínio próprio. Aleluia, louvado seja Deus. Como que você não consegue se controlar? Aleluia. Quando te dá vontade de defamar teu irmão, você não consegue se controlar. Aleluia, de falar da sua igreja. Isso é muito feio, igreja. Isso é ridículo. Desculpa a palavra. É feio demais. Aleluia, nós estamos, aleluia. É a mesma coisa. A minha família carnal, ela tem muito defeito. Louvado seja Deus. Toda família briga, toda família discute. Mas uma coisa é certa. Da minha família você não vai ver eu falando nunca. Da minha família, da minha parentela, você não vai ver eu falando mal deles nunca. Porque se eu tiver alguma coisa, eu falo para eles. Vocês estão errados. Isso não está certo. Me afasto. Faço qualquer coisa. Mas não defamo a minha família. Louvado seja Deus. E você, aleluia, nós vivemos aqui em família. E você não se cansa, aleluia, de defamar seu irmão.
Você não se cansa de quebrar essa comunhão que Deus, que é tão preciosa, que Deus quer que eu e você tenha. Louvado seja Deus. As bênçãos de Deus são retidas. Porque quando você, aleluia, aprender, quando você ler o Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, e você colocar em prática, Deus vai começar a mudar. Aleluia, vai começar a prosperar a tua vida. Mas enquanto não adianta. Pode jogar no chão, pode ficar a noite inteira, pode fazer, louvado seja o nome do Senhor, 40 dias de jejum, de oração, de noite. Deus não vai, aleluia, te dar vitória, porque Ele ordena a bênção. Está aqui, o salmista diz, Ele ordena a bênção quando, aleluia, quando nós estamos em união. É a união que está faltando no meio do povo de Deus. Louvado seja Deus, é a união. Automaticamente tem muita gente, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que está precisando se converter de novo. Se converter, aceitar Jesus de novo. Não levantar a mão e vir aqui na frente, mas aceitar Ele dentro do nosso coração. Aceitar Jesus, porque, aleluia, andar com Jesus andar com Jesus é mudança de vida. Se você não mudou nada, você continua da mesma maneira, você faz as mesmas coisas, não se controla, aleluia, não tem comunhão. Louvado seja o nome do Senhor, faz o que o Senhor disse para não fazer. Aleluia, nós precisamos aceitar Jesus dentro do nosso coração. Porque todo mundo que aceita Jesus de verdade, que aceitou Jesus de verdade, um dia ele muda. Louvado seja Deus, então está na hora de você buscar essa mudança. Estamos aí para viver outro ano. Louvado seja o nome do Senhor. E às vezes nós viemos de 2023, estamos em 2024 e estamos pretendendo entrar em 2025 da mesma forma. Louvado seja Deus. E Deus não é assim, Deus não se agrada. Deus quer mudança de mim e de você. Louvado seja Deus, que nós sejamos melhor amanhã do que fomos hoje. Temos que buscar isso, né? Porque às vezes nós andamos preocupados, né, com as coisas desse mundo, o que devemos buscar, o que devemos comer, o que devemos, e estamos esquecendo, aleluia, de buscar a comunhão com Deus. Então, louvado seja Deus, todos os dias é dia de você renovar a sua aliança com Deus. Todos os dias é dia de você mudar. Todos os dias é dia de você, aleluia, deixar algo do homem velho para trás. Todos os dias, todos nós devemos, aleluia, buscar essa mudança. Louvado seja Deus, para que a bênção do Senhor, ela venha a ser, aleluia, derramada sobre a nossa vida. Louvado seja Deus, porque às vezes estamos doentes, enfraquecidos espiritualmente, mas por quê? Porque, aleluia, não estamos fazendo o que a palavra de Deus está nos ordenando. Não estamos fazendo o que a palavra de Deus está nos mandando. Deus manda você fazer A, você faz B, como se você fosse dono do seu nariz, né? Nem Deus você respeita. Você não respeita nem a Deus. E diz de boca cheia, eu sirvo ao Senhor. Não respeita nem o Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que te formou, aquele que, se quiser neste momento, Ele tira meu fôlego de vida e aqui mesmo eu vou embora. Nem Ele você está respeitando. Imagina o seu pastor que te ensina, que prega a palavra, homem que tem a vida no altar, aleluia, e você, aleluia, não obedece, aleluia. O pastor diz, é assim, você diz não, porque é dessa forma. O pastor, Deus coloca ele aqui na frente e nós temos que obedecer. Estou falando dele como meu pastor neste momento. Nós temos que obedecer aquilo que o pastor ordena. Aleluia, querendo ou não, você tem que obedecer. Porque se você não tiver comunhão com o seu pastor, você não terá comunhão com Deus. Está me entendendo? Você não terá comunhão com Deus. O pastor foi, aleluia, levantado por Deus. Aleluia, como diz o irmão Luiz, aleluia, que ele respeita muito o pastor, e nós todos temos que respeitar o pastor. Eu, como esposa, é uma coisa, e como, aleluia, serva de Deus, eu sei que eu tenho um pastor que eu devo respeito a ele. Então respeita o pastor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque às vezes você, mas né, o pastor, eu não concordo com o pastor, né, eu não concordo com o pastor. Mas quem somos nós? Né, se ele está dentro da Bíblia, quem é você para não concordar com o seu pastor? Eu não concordo com o que o pastor fez na igreja, com a mudança que o pastor fez, eu não concordo. Quem sou eu? Né? Eu sou serva de Deus e ele é o pastor. O cajado está na mão dele. E ele anda, nós sabemos que ele é homem de Deus e está na direção de Deus. E às vezes nós estamos dizendo que não concordamos com aquilo que o pastor faz. Né? Vigia, crente. Né? Louvado seja Deus, toma cuidado. Louvado seja Deus e fecha a tua boca em nome de Jesus. Aleluia, restaura a comunhão com teu irmão, restaura a comunhão com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Honra a sua igreja, né? Para de falar mal da sua igreja, por defeito na sua igreja,
Para por defeito no seu irmão. Você também tem defeito. Quem é você para ficar apontando o dedo para o seu irmão? Quem é eu para apontar o dedo para o meu irmão? Louvado seja Deus, para pôr defeito na minha igreja. Louvado, como eu disse, da família a gente não fala. A gente às vezes pode até ir lá e falar pessoalmente, mas não fica falando por aí não. Coisa feia. Isso é muito feio para um cristão. Ficar defamando a sua igreja. Ficar falando, a minha igreja, ela tem defeito. A minha igreja é isso. A minha igreja é aquilo. Eu não concordo com aquilo. Quem é você? Aleluia, o dono da obra é Deus. Aleluia, e depois o pastor, aleluia, ele sabe o que faz. Então para com isso em nome de Jesus. Ai, pastor, e eu que não faço? Às vezes nós temos que ouvir o que nós não merecemos, né? Às vezes nós temos que ouvir também. Mas se você não faz, glória a Deus pela sua vida. Mas se você faz, em nome de Jesus, hoje pare com isso. Restaura a comunhão. Louvado seja Deus. Seja fiel à sua igreja. Seja fiel, aleluia, ao seu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Ser fiel, aleluia, não é eu, ai, na frente do irmão, você é maravilhoso. Ai, como eu te amo. Isso não é ser fiel, irmão Fábio? Não é. Ser fiel, aleluia, ter comunhão com meu irmão, é alguém vir falar mal do meu irmão e eu defender, meu irmão. É eu falar assim, não, você está errado, faça isso não. Mas não, às vezes nós estamos só esperando a oportunidade para nós defamar, nós quebrar a comunhão com o nosso irmão. Só esperando uma oportunidade para nós sentarmos e falar, é verdade. Ele tem esse defeito, tem aquele, todos nós temos defeito. Então nós não podemos apontar o nosso irmão. Não julgueis para não ser julgado. E nós estamos julgando. Aleluia, nós estamos apontando. Mas Deus nessa noite manda essa palavra, aleluia, que o salmista Davi escreveu. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos venham em união. É como um óleo precioso que desce na cabeça, desce aleluia, na barba e chega lá nas vestes. Aleluia, esse óleo é tão precioso que nos dá autoridade, nos dá poder, aleluia, nessa noite. Aleluia, essa autoridade Deus derrama sobre nós nessa noite. Esse óleo precioso, aleluia, da comunhão, Deus derrama sobre mim e sobre você nessa noite. Louvado seja Deus, para que nós possamos, aleluia, hoje, irmãos. Hoje é dia de mudança, todos os dias. Ai, pastor, é para mim? Não, para nós todos. Todos nós precisamos mudar. Louvado seja Deus, a cada dia mudar, aleluia. E esse óleo, ele está sendo derramado sobre a minha e sobre a sua vida. Reflita na palavra de Deus, né? Você saia daqui, leve no seu coração, analise, olhe, louvado seja Deus, e veja, aleluia, eu também analiso, olho e vejo o que eu preciso. O que é que eu preciso, louvado seja Deus, aleluia, para restaurar a minha comunhão com o meu irmão e restaurar a minha comunhão com Deus. Amém, igreja? As palmas louvam o Senhor Jesus. Essa é a palavra, aleluia, que Deus envia para o nosso coração nessa noite.